Olá, estamos aqui hoje para o nosso segundo toque funcional e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fatores protetores e predisponentes para a mordida aberta na dentição decídua. Seu bebê chupou chupeta? Chupou dedinho? Isso foi ruim ou não foi? Vamos discutir sobre isso hoje. Existem fatores protetores e fatores predisponentes para a presença de mordida aberta anterior na dentição decídua. A gente precisa pensar nisso. Vamos pensar, ok? O primeiro fator protetor para o desenvolvimento de uma mordida aberta numa dentição decídua acontece, como a gente já viu no último toque funcional, antes de ter dente. Então, a amamentação no peito, ela é fundamental para o correto desenvolvimento do relacionamento entre as arcadas. Além de todo o benefício que a amamentação no peito traz, a gente ainda tem que acrescer esse benefício, que é de estimular adequadamente a relação entre a maxila e a mandíbula. Então, esse é um fator protetor do aparecimento de qualquer oclusopatia e dentro da nossa conversa desses dias, a mordida aberta anterior. O segundo fator protetor é a respiração adequada. Por quê? Quando o bebê respira adequadamente pelo nariz, e isso é fundamental para o correto desenvolvimento do sistema estomatognático, existe a geração de um selamento labial, ou seja, a boquinha fica fechadinha, ok? Além disso, nós temos a geração de um vácuo intraoral, que é muito importante para o estabelecimento da postura da mandíbulazinha, ok? E nós não temos uma hipotonia que pode ser gerada tanto na musculatura perioral quanto na musculatura lingual, gerando um fator de interposição dessa linguinha, fazendo com que haja um afastamento entre os rebordos. Então, a respiração nasal, ela também é preponderante na prevenção das oclusopatias e no caso que nós estamos discutindo hoje, das mordidas abertas. Estimular o aleitamento materno e a respiração nasal é agir no nível mais nobre de prevenção, como diria a nossa mestra, doutora Vilma Alexandre Simões. Fatores predisponentes vão ser sempre ligados a 3 condições básicas, e a gente nunca pode esquecer disso. Tudo que pode gerar uma alteração no crescimento e desenvolvimento de uma criança, qualquer alteração de função ou parafunção que aconteça e gere problema, vai depender dessas 3 características: da duração, da frequência e da intensidade. E dependendo desses 3 fatores é que a gente vai ter ou não o aparecimento de um efeito deletério gerado por aquela intercorrência. Então, isso é fundamental para que a gente entenda que nós não podemos generalizar nenhuma situação. É preciso que a gente sempre coloque a nossa ação, a nossa atenção nesses 3 itens específicos: a duração, a frequência e a intensidade com que aquele fator deletério está acontecendo, ok? A ausência de aleitamento materno e o uso da mamadeira, ela dobra o risco de aparecimento de mordida aberta anterior na dentição decídua. Esse é um dado extremamente relevante, né? E ele foi publicado nesse trabalho de 2003, muito importante, porque isso reforça, né, para qualquer um de nós dentistas, né, a necessidade de se fazer essa campanha do aleitamento materno, não só pelas questões imunológicas, não só pelas questões afetivas, mas
como a gente tem sempre dito, para a prevenção das oclusopatias. É muito relevante o impacto, dobra a prevalência, né? É algo que a gente não pode desconsiderar. A sucção de dedo é um fator de risco para a mordida aberta anterior na dentição decídua, sem dúvida nenhuma. As pessoas sabem disso, nós todos sabemos, e sempre está relacionado com aqueles 3 fatores: a duração, a frequência e a intensidade. Então, dependendo desses 3 fatores, nós vamos poder ter uma alteração apenas do osso alveolar com uma mordidinha aberta relacionada só com posição dentária, ou a partir do momento que a gente tem esses 3 fatores, duração, frequência e intensidade, acontecendo com uma maior relevância, a gente já começa a deformar as bases ósseas, o que é muito mais complexo para nós. Então é preciso que a gente tenha esse olhar crítico a respeito do que já aconteceu, para que a gente não fale com os pais o seguinte: olha, se parar de chupar o dedinho, vai voltar, vai corrigir. Nem sempre, ok? Não há autocorreção de mordidas abertas em todas as situações que elas se apresentam na dentição decídua. A sucção do dedo, ela pode acontecer de várias formas, né? Tem criança que chupa os 2 dentinhos da frente, o polegar, às vezes chupam mais para um lado, mais para o outro. Então, dependendo da pressão que aquele dedinho está fazendo dentro da boca, a gente vai ter alterações maiores ou menores, sempre dependendo dos 3 fatores que a gente acabou de falar. Nesse caso, por exemplo, o bebê chupa os 2 dedinhos, né? São todas imagens que já estão no Google, né? Então, por isso que o olhinho está descoberto. A sucção de chupeta, ela pode ser um fator de risco para a mordida aberta anterior na dentição decídua. Todo mundo sabe disso. Mas, novamente, cai naquela teoria que vai depender, não é uma teoria, é uma assertiva, vai depender da duração, da frequência e da intensidade. Se o bebê suga a chupeta com uma intensidade baixa, suga só para ter sono e suga poucas vezes durante o dia, a gente tem menos probabilidade disso gerar uma mordida aberta anterior. Então, é sempre importante a gente considerar isso. Eu sei que existem muitos colegas que são 100% avessos ao uso de chupeta. Então, eu estou colocando aqui o que está na literatura. Eu sempre falo o seguinte: eu, como um professor, eu, como uma pesquisadora, eu não posso, em momento nenhum, externar a minha própria opinião. A opinião que eu estou mostrando aqui é a que está na literatura científica, ok? Então, vamos discutir isso mais um pouquinho a fundo. Então, existem vários tipos de chupeta, certo? Existem chupetas consideradas ortodônticas, outras, né, que não são, areolas diferentes, enfim, tem uma gama enorme de chupetas no mundo inteiro, né, e a gente precisa saber delas. Existem hábitos associados ao hábito de sugar a chupeta, como no caso dessa criança, que coloca, né, a areola a alça, né, junto com a areola do bico por dentro da boca, ou seja, piorou muito o hábito parafuncional. Então, a tendência desse hábito gerar um problema é aumentado pela modificação do hábito em si, né? Então, essa criança, ela tem uma maior possibilidade de ter alterações mais severas, bem como aquelas que usam o paninho junto com a chupeta enfiado dentro da boca e tantas outras situações que a gente conhece que existem, né? Então, existe uma grande controvérsia, né? A duração e a frequência e a intensidade da sucção é que determinam se o uso da chupeta agiu ou não como fator gerador da mordida aberta anterior. Tá? Então, eu estou afirmando isso baseado em 3 artigos que eu listei aqui.
Qualquer um de vocês pode depois me pedir referência de artigo e tal, fica à vontade, eu forneço com a maior tranquilidade, tá bem? Então, como eu disse, não sou eu que estou dizendo, é a literatura científica que está dizendo que nem sempre sugar chupeta vai gerar mordida aberta anterior. E por isso que tantas vezes a gente vê, fala, mas meu filho chupou chupeta e não teve nada. E o outro não chupou chupeta e teve. Então, não é um silogismo simples. Toda criança que chupa chupeta tem mordida aberta. Não é assim. Depende da duração, da frequência, da intensidade, ok? E depende também da predisposição daquela criança. Se é uma criança com um rosto mais longo, mais curto, enfim, uma série de fatores vão colaborar para que o efeito deletério seja observado ou não. Esse trabalho aqui é um trabalho, eu coloquei, no trabalho não tinha as fotos das chupetas não, tá? Eu coloquei aqui para ilustrar, tá? Mas é um trabalho que comparou dois tipos de chupetas distintas, né? A chupeta da Nunc e a chupeta da Dentstar. São duas chupetas ortodônticas, ok? Com aquela característica, né, da dobra da parte do bico. E o que elas mostraram? Que 50% de mordida aberta anterior foi observada quando os bebês usavam essa chupeta da Nunc. E 7% quando usava essa chupeta da Dentstar. Então, isso parece ter sido um trabalho fomentado pela indústria? Parece, mas é um trabalho publicado numa revista muito séria. O que nos leva a crer que não foi. Foi realmente um dado que eles observaram, né? Se vocês quiserem o trabalho, eu mostro depois. Por que a chupeta da Dentstar talvez tenha sido mais eficaz? Porque ela replicava melhor, pela borda dela, a forma como o bico do peito da mãe se adapta no palato do bebê. Porque quando o bebê suga, né, e tem os roletes gengivais, o bico do peito da mãe, ele faz um movimento lá para dentro, ele não fica só a pontinha, ele faz um movimento lá para dentro e que tem essa forma. Então, talvez esse aqui copiou melhor essa forma e não foi tão efetivo, talvez, na geração de mordidas abertas. Ou pode ser que tenha tido um viés de interpretação também dos dados. Quem sabe as crianças do grupo que chuparam o bico da Nunc tinham uma intensidade de sucção maior do que as outras. Enfim, tem várias variáveis que podem ter influenciado nesse resultado. Eu estou mostrando para vocês um resultado de trabalho publicado em revista séria. Esse outro trabalho foi feito com as chupetas da Avent, que é aquela chupeta que vocês estão vendo aqui, ó, que tem um buraquinho no meio, né? E onde a gente pode inclusive colocar o dedo para estimular a linguinha do bebê, né? E estimular os tecidos periorais. Então ela é de silicone e ela tem a areola já conjunta com o bico, não é um bico ortodôntico, é um bico cilíndrico, ok? E é oco no meio, para quem não conhece. Essa chupeta, na maioria das maternidades americanas, ela é oferecida para as mamães e os papais assim que o bebê nasce, para que a gente tenha o uso desde da maternidade, porque eles acreditam que ela pode estimular e incentivar o uso da musculatura e gerar uma melhor amamentação. Bom, essa chupeta foi usada num trabalho, né, com 198 crianças de 3 a 5 anos de idade que usavam esse bico da Avent, por até 2 anos, ou seja, eles foram acompanhados até 5 anos. E eles não verificaram desenvolvimento de mordida aberta nem de posição errada de língua. E verificaram um efeito protetor importante quando comparado com o grupo controle no hábito de sucção de dedo. Então, essa é uma questão que a gente precisa ter em mente,
nós não estamos em hipótese alguma incentivando o uso de chupeta, mas eu estou mostrando trabalhos da literatura que nos colocam uma interrogação, certo? Então, a chupeta da Avente, estudada em 198 crianças entre 3 e 5 anos, acompanhadas, né, até de 3 a 5 anos, ou seja, elas chuparam até 2 anos, algumas foram acompanhadas até 3 anos e várias foram acompanhadas até 5 anos. E nenhuma delas desenvolveu mordida aberta anterior e ainda ficaram protegidas do hábito de sucção polegar ou de sucção digital quando comparadas com o grupo controle. Então fica a pergunta, né? O que é pior? É sugar o dedo ou sucção digital ou a sucção de uma chupeta? E a pergunta sempre é: como que eu vou incentivar os pais a usar uma chupeta, eu como profissional, como dentista? Não é uma questão de incentivar, é uma questão de ponderar. Porque se o bebê tem toda a sua ânsia de sucção suprida pela amamentação ao peito, ótimo. Mas a maioria das mamães não pode ficar com o bebê em livre demanda até uma idade mais avançada, né? Nos 3 primeiros meses, 4 primeiros meses, quando a mãe tem licença maternidade para ficar com o bebê, ela até pode, se ela decidir, isso é uma questão de foro íntimo, fazer livre demanda. O bebê suga a hora que ele quiser. Mas muitas não podem, então a gente não pode também ser meio míope com relação à situação real da maioria das mamães. Então o que seria pior? Uma chupeta ou um dedinho? Não sei. É óbvio que a gente considera pela literatura que o dedinho é muito pior, né? Mas são trabalhos que estão mostrando isso. Então fica aqui a minha pergunta, né? Nessa criança aqui chupando chupeta até muito tarde, porque isso já devia ter sido removido, ninguém vai recomendar isso, né? Mais uma outra na mesma idade chupando o dedinho. Então a gente vê que as alterações esqueléticas são muito mais evidentes quando é sucção de dedinho. Ambas estão numa idade que não deveriam fazer nenhuma coisa nem outra mais, já deveria ter sido usado algum método para impedir isso. Mas eu coloquei aqui apenas de comparação, ok? Semana que vem a gente continua a nossa conversa para finalizar o tema de mordida aberta na dentição decídua. E quinta-feira assista o nosso OFM Cast. Estaremos novamente com vocês. Estou aguardando.